Olá pessoal, espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula do sétimo ano. Nesta aula falaremos sobre problemas com equações de primeiro grau com duas variáveis. Então isso aqui vai envolver dois casos, que é aquela parte de equação do primeiro grau que a gente viu antes. E como é com duas variáveis, eu também vou envolver sistemas. Lembra que nas últimas aulas nós vimos bastante sobre sistemas, então continuaremos falando sobre sistemas nessa aula. Por quê? Porque é uma equação do primeiro grau, mas com duas variáveis, certo? Lembra o que é a equação do primeiro grau? Isso aqui é uma equação do primeiro grau? Não, isso aqui é x ao quadrado. Isso aqui é uma equação do segundo grau que a gente vamos ver nos próximos anos. Isso não é uma equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau é essa daqui. X mais 1 igual a 3. X mais 1 igual a 3 porque o x está elevado à potência 1 só. Não tem o x ao quadrado, não tem o x ao cubo, não tem o x à quarta, nem nada disso. Aí aqui, para descobrir o valor de x, é só substituir, né? Manda isso aqui para o outro lado, vai dar 3 menos 2, o x é 2. Porque 2 mais 1 é 3, tá? Então, a partir disso, só que nós utilizaremos duas variáveis. Então, vamos ler isso a partir dos problemas. Problema 1. O que ele nos diz? Ó? A soma de dois números naturais é 30. Então, se eu pegar dois números quaisquer e somar, o valor é 30. E ele ainda me fala que a diferença entre eles, então se eu pegar o primeiro e subtrair do outro, a diferença entre eles tem que dar 6. Eu quero saber quais são esses números, tá? Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Ó? Antes de mais nada, quantos números eu tenho? A soma de dois números. Eu não sei quem são esses dois números. Então, eu vou chamar um de x, certo? O primeiro eu chamo de x. E o segundo eu chamo de y. Então, um eu chamo de x, o outro eu chamo de y. Aí eu posso passar daqui do português para matemática. Ó. A soma de dois números naturais é 30. Então, se eu somar o x com o y, tem que dar 30. Aqui, ó, a soma x mais y é igual a 30. E a diferença entre eles é 6. Ou seja, se eu subtrair, lembra-se que diferença é subtração, né? Diferença é subtração. Lembra-se disso. Diferença é subtração. A diferença entre eles é 6. Então, se eu subtrair x menos y, ele tem que me dar o valor de 6. Então, a diferença x menos y é igual a 6. Certo? Então, a gente tem, olha só, uma equação, duas equações. A gente tem um sistema de equações. Então, resolvendo o sistema pelo método da adição, lembra-se dos métodos que a gente tinha visto. Aqui a gente tem um sistema, x mais y igual a 30 e x menos y igual a 6, as duas equações. Porque eu vou somar as duas equações, porque quando eu somar, ó, x mais x vai dar 2x, e y menos y, cancelou, então ele não existe mais, ó. Tenho uma coisa, aí eu subtrair aquela coisa, não tenho mais nada, certo? Se eu tenho uma banana e comi uma banana, não tenho mais nenhuma banana. Tudo bem? E eu estou somando, né? X mais x, 2x. Y menos y dá 0. 30 mais 6 é 36. Então, ficou 2x igual a 36. Se o 2 está multiplicando x, ele vai para o outro lado, dividindo. Certo? Aí, 36 dividido por 2 dá 18. Então, eu já achei o valor de x. Meu x é igual a 18. A partir disso, lembra que a gente faz? Nós substituímos o valor de x na primeira equação. O x deu 18. Então, podia substituir tanto na primeira quanto na segunda. Eu escolhi aqui a primeira, tá? Então, x mais y é 30. Então, no lugar do x eu coloquei 18. Então, ficou 18 mais y igual a 30. O 18 está somando com o y. Então, ele vai para o outro lado, subtraindo. Então ficou 30 igual a... Desculpa, ficou y igual a 30 menos 18. Tudo bem? E isso implica que quanto que é essa conta? 30 menos 18 dá 12. Então, meu y é 12. Achei o valor de x, que era 18. Achei o valor de y, que era 12. Então, a resposta, os números são 18 e 12. Esses são os dois números que, se eu somar 18 mais 12, dá 30. E se eu subtrair 18 menos 12, dá 6. Certo? Então, dá para verificar aí para ver se está certa a nossa equação.
Vamos para mais um exemplo aqui. Problema 2. A soma das idades de um pai e de seu filho é 64. Certo? Olha só. A idade do pai é o triplo da idade do filho. Determine quantos anos cada um tem. Então, vamos ver o seguinte. A soma das idades de um pai e de seu filho. Ou seja, a gente vai ter duas variáveis. A idade do pai e a idade do filho. Eu quero saber quantos anos tem cada um. Quantos anos tem o pai e quantos anos tem o filho. Se eu somar a idade do pai com a idade do filho, tem que dar 64 anos. Além disso, eu sei que a idade do pai era o triplo da idade do filho. Ela é 3 vezes a idade do filho. Determine quantos anos tem cada um. Então, a solução, ó, eu chamei de x a idade do pai. Então, x vai ser o valor na minha equação que vai ser dado a idade do pai. Além disso, y eu chamei de idade do filho. Ou seja, y é o valor que eu darei para a idade do filho. É um valor numérico. Então, a partir disso, nós faremos um sistema de equações com o enunciado. Vamos ver de novo. A soma das idades de um pai, x, e de seu filho, y, é 64 anos. Então, x mais y igual a 64. A gente tem aqui a primeira equação. Além disso, ele nos diz, a idade do pai é o triplo da idade do filho. Ó. Então, a idade do pai é x, ela é igual a 3 vezes o y, 3 vezes a idade do filho, o triplo da idade do filho, por isso que x é igual a 3y. Agora fica fácil, porque ó, eu tenho x mais y igual a 64 e x igual a 3y. Olha só, o x ele já é igual a 3y. Então, se eu substituir na equação de cima, no lugar do x de cima eu colocar 3y, eu consigo uma equação só com y. Ó. É isso que eu estou fazendo. Ó. Substituindo x igual a 3y na primeira equação, o que nós temos? No lugar do x eu vou colocar o... Só estou vendo essa primeira equação, x mais y igual a 64. No lugar do x eu coloco 3y. Então, aqui ficou ó, 3y mais y igual a 64, certo? No lugar do x eu coloquei 3y. Se eu tenho 3 coisas mais uma coisa, eu tenho 4 coisas. Então, 4y é igual a 64. O 4 está multiplicando o y, ele passa para o lado direito dividindo o 64. Então, ficou y igual a 64 dividido por 4. Aí é só fazer essa conta que nós teremos que y é 16, tá? Y igual a 16. Beleza, achamos o valor de y. Só falta achar o valor de x. Mas eu sei que x, ó, é o 3 vezes o y, certo? Então, x é igual a 3 vezes y. Então, x é igual a 3 vezes 16. Quanto que é 3 vezes 16? 48. Achei o valor de x, que é 48. Então, a resposta, o pai tem 48 anos e o filho tem 16, certo? Se nós somarmos aqui, ó, 48 com 16, dá 64. E a idade do pai é o triplo da idade do filho. 48 é 3 vezes 16, certo? Então, tá certo aqui a minha questão. Tudo bem? A partir disso, vamos agora para alguns exercícios que nós vamos fazer. O que nós temos aqui? No exercício 8, ele nos diz, resolva os seguintes problemas. No A, determine 2 números cuja soma é 45 e um deles é o dobro do outro. Então, eu quero 2 números, eu não sei quem são esses 2 números. Então, eu vou chamar esses 2 números de alguma coisa, certo? Vou chamar de x, é o primeiro número. Primeiro número é x. E vou falar que y é o meu segundo número, né? Segundo número. O que eu tenho, ó? 2 números cuja soma é 45. Então, se eu pegar o x e somar com o y, isso aqui tem que me dar o valor de 45. E um deles é o dobro do outro, não importa qual deles, né? Vou pegar o x. O x, ele é o dobro do y. Então, é 2 vezes y. X é o dobro do y. A gente tem agora um sistema de equações, certinho?
A partir disso, olha só, o x ele é o dobro do y. Então, eu já tenho aqui, dá para substituir na de cima, ó. No lugar do x eu coloco 2y. Então, como é que vai ficar, ó? No lugar do x eu coloquei 2y e eu só copio o restante, ó. Mais y é igual a 45. Certo? Isso implica que 2y mais y, uma banana, duas bananas mais uma banana é 3 bananas. Então, 2y mais y é 3y, que é igual a 45. E isso implica que o 3 está multiplicando o meu y. Se o 3 está multiplicando o y, ele passa para o outro lado dividindo o 45, tá? Então, meu 3 passou dividindo o 45. A partir disso, nós temos que y é igual a... Quanto que é 45 dividido por 3? É só fazer essa conta. 4 dividido por 3 é 1. E 4 menos 3 vai dar 1. Vai sobrar 1. Abaixo 5. 15 dividido por 3 dá 5. Então, é 15. Meu y é igual a 15. Achei o valor do y. É 15. Agora é só achar o valor do x. Só que o meu x, ele é o dobro do y. É o dobro do 15. Certo? Se o meu x, ele é o dobro do 15, quanto que vai dar o valor de x? 2 vezes 15 é 30. Então, meu x é igual a 30. Certo? Meu y é 15. Meu x é 30. Beleza? Então, você pode colocar aqui como resposta os números são 30 e 15. Beleza? Será que dá certo, ó? Dois números cuja soma é 45. 30 mais 15 dá 45? Dá. Um deles é o dobro do outro. O 30 é o dobro do 15. Pronto, tá certinho a minha resolução. Vamos para a próxima questão. C. Duas famílias têm juntas 18 filhos. Uma delas possui o dobro da quantidade de filhos da outra. Quantos filhos tem cada família? Então, olha só, tem duas famílias. Então, a primeira família, vou chamar de X. A primeira família. E vou chamar de Y a segunda família. É claro, isso aqui é a quantidade de filhos da primeira família e a quantidade de filhos da segunda família. Se eu juntar as duas, o x mais o y, tem que dar 18 filhos. Então, se eu juntar o x mais o y, isso aqui tem que ser igual a 18, certo? Agora, a partir daqui, ó, uma delas possui o dobro da quantidade de filhos da outra. Então, uma delas, vou falar que é o x, possui é igual o dobro da quantidade de filhos da outra, 2y. Então, é que nem a anterior, né? Só mudei os números, basicamente. Então, nós temos este sistema. Sistema com as equações x mais y igual a 18 e x igual a 2y. Vamos solucionar da mesma maneira que a gente fez o anterior, certo? No lugar do x, ó, o x ele é o dobro de y. Então, na primeira equação, eu posso colocar, no lugar do x, eu posso colocar 2y. Aí, o restante eu só copio. 2y, eu coloquei no lugar do x, mais y igual a 18, certo? Bom, 2y mais y é conhecido como 3y, certo? Porque eu estou somando eles. Então, 2 mais 1 é 3. 3y, que é igual a 18. O 3 está multiplicando o y, ele passa para o outro lado, dividindo, certo? Então, vai sobrar só y igual a 18 dividido por 3. Além disso, o que, que nós temos? Temos que 18 dividido por 3, quanto que dá? Ora, 18 dividido por 3 dá 6, porque 6 vezes 3 é 18. Já achei o valor de y. Então, vamos achar o valor de x. Eu sei que o x... Quanto que é o x?
ele é o dobro do y. Ele é o dobro de quem? Quanto que é y? 6. O dobro de 6. 2 vezes 6, quanto é que dá? Então, meu x, ele é 2 vezes 6, que dá 12. Já achei também o valor de x. Beleza? Então, nós temos aqui, ó. Posso colocar as respostas. Resposta. Ó. Uma família possui 12 filhos e a outra possui 6 filhos. Certo? Será que dá certo? Duas famílias juntas têm 18 filhos. 12 mais 6 dá 18? Dá 18, certo. Uma delas possui o dobro da quantidade de filhos da outra. 12 é o dobro do 6. Então tá certinho a resposta, certo? Beleza? Vamos para uma próxima questão. E ela nos diz: determine dois números cuja soma é 22 e a diferença entre o dobro do primeiro e o triplo do segundo é 9. Aqui já complica. Ó, dois números, né? Então, x é o primeiro número. X é o primeiro número. E y é o segundo número. Segundo número. Beleza? Dois números cuja soma é 22. Então, se eu pegar o x e somar com o y, tem que me dar o valor de 22. Aí ele nos diz: a diferença entre o dobro do primeiro, o dobro do x é 2x. A diferença, então, é subtração. Diferença entre o dobro do primeiro e o triplo do segundo. O triplo do segundo é 3y, né? Triplo do segundo é 3y. E me dá o valor de 9. A diferença do dobro do primeiro e o triplo do segundo é igual a 9. Então, nós temos aqui o sistema de equações. Beleza? Dessa vez, vamos fazer um pouquinho diferente. A gente vai fazer aquele método lá que nós multiplicávamos por algum número. Por exemplo, para obter o 2x, eu posso multiplicar a primeira equação por 2. Então, eu vou multiplicar aqui por 2 e veremos o que vai acontecer. Teremos a seguinte equação: 2 vezes x é 2x, mais 2 vezes y é 2y, mais 2 vezes 22 é 44. Na equação de baixo eu nem mexi, então eu só copio ela aqui embaixo. E isso é igual a 9. Aí, o que nós faremos agora? Nós teremos que subtrair. Ó, a de cima eu vou subtrair da de baixo. Então, o que vai acontecer? Ó? 2x menos x, 2x menos 2x, olha, esse é igual a esse. Então, se estou subtraindo a mesma coisa, vai dar 0. Vai sumir isso aqui. 2x cancelou, deu 0. Agora, 2y. Estou subtraindo menos 3y. Então, estou subtraindo menos 3y. Lembra da regrinha? Menos e menos dá mais. Então, é 2y mais 3y, que dá 5y. 5y, que é igual a... Estou subtraindo 44 menos 9. 44 menos 9 vai dar 35. Ok? Então, me deu essa equação aí. O 5 está multiplicando o y, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, é 35 dividido por 5. E isso implica que o 35 está na tabela do 5. 35 é 5 vezes 7. Então, meu y ele é 7. Achei o valor de y. Meu y ele é 7. Feito isso, é só achar o valor de x. Então, meu valor de x, ele é quanto? Vamos colocar aqui, ó. A partir da primeira equação, acho que é a mais fácil de fazer, ó. Eu tenho que x mais y igual a 22, só que o y é 7.
Então, x mais 7 é 22. E isso implica que o 7 está somando. Se meu 7 está somando, ele passa para o outro lado, subtraindo. Meu x ele é 22 menos 7. E quanto que é 22 menos 7? É só fazer essa conta aí que eu vou achar o meu valor de x. Que meu valor de x ele é 15. Certo? Achei o valor de x, achei o valor de y. Pronto. Então, posso colocar minha resposta, né? Resposta. Então, os números são 15 e 7. Será que tá certo? O que que ele nos dizia? Ó, determine dois números cuja soma é 22 e a diferença entre o dobro do primeiro e o triplo do segundo é 9. Bom, a soma dos números é 22. 7 mais 15 dá 22, certo? Ixi, diferença entre o dobro do primeiro. O dobro do primeiro é 30. Triplo do segundo é 21. 30 menos 21 dá 9. Então tá certo. Essa é a minha solução. Tudo bem? Vamos aqui para mais uma questão. No G. A soma das idades de duas pessoas é 42. Bom, x é a idade da primeira e y é a idade da segunda. Então, se eu somar o x mais o y, tem que dar 42, certo? Somei as duas idades. Sabe-se que uma delas tem 18 anos a mais que a outra. Então, uma delas, x, ela é igual a 18 anos mais o valor da outra. Calcule essas idades, olha só. Entendeu o que eu fiz, ó? Uma delas, eu falei que é a x, a pessoa que tem x anos. Ela tem igual a 18 anos mais a mais do que a outra. Então, se uma tinha 10, a outra tem 28, porque é 10 mais 18. Então, aqui seria 10 e aqui seria 28. Certo? Mas o que não é nesse caso. A partir disso, o que a gente faz? Olha só, a gente já tem aqui, ó, que x é igual a 18 mais y. Então, na primeira equação, no lugar do x, eu posso substituir por 18 mais y. Vamos ver no que vai dar. Na primeira equação, vou colocar 18 mais y no lugar do x. E só copio o restante. Mais y igual a 42. Mais y igual a 42. Beleza? Aí, o que nós temos? Olha só. O 18 está somando do lado esquerdo, ele passa para o lado direito, subtraindo. Então, eu já tinha o 42 lá e eu subtraí o 18. Além disso, ó, y mais y, bom, uma banana mais uma banana é duas bananas. Então, y mais y, 2y. Agora, o que a gente faz? Ó? Subtraímos 42 menos 18, né? Só fazer a conta, 42 menos 18. Certo? Que vai dar 24. Então, nós temos o quê? Isso implica que 42 menos 18 é 24. E o 2, que estava multiplicando aqui, passa para o outro lado, dividindo. E isso implica que 24 dividido por 2, 24 dividido por 2 é 12. Então, já achei o meu valor de y. Meu y é 12. Agora, para achar o valor de x, é só substituir na primeira equação, né? Na segunda equação, desculpa. X é 18 mais 12. Bom, 18 mais 12 é 30. Então, meu x, ele é 30. Certo? Então, resposta. As idades são 30 anos e 12 anos. Certo? A soma das idades de duas pessoas é 42. 30 mais 12 dá 42. Uma delas tem 18 anos a mais que a outra. 30 é 18 a mais do que 12, então tá certinho.
Vamos aqui a essa questão I. A questão I, o que nós temos? Em uma oficina há automóveis e motocicletas. Então, automóveis eu vou chamar de X e motocicletas eu vou chamar de Y. No total de 18 veículos. Se eu somar o X mais Y, dá 18 veículos. E 56 rodas. Só que automóveis tem 4 rodas. Então, 4 vezes X é o tanto de rodas. E as motos têm 2 rodas. Então, 4Y é o tanto de rodas de Y. Tanto de rodas de automóveis, cada automóvel multiplicado por 4. O tanto de rodas de motocicletas é o número de motocicletas multiplicados por 2. E o total me dá 56 rodas. Então, a gente tem este sistema. Certo? Basicamente, então, vamos fazer o que a gente fez no anterior, que é igualar. Como 2y é mais perto de y, vou multiplicar por 2. Eu podia ter multiplicado por 4 também para chegar nesse 4x, né? Mas acho que o y é melhor. Então, vou multiplicar por 2. O que vai acontecer? Ó? Nós teremos 2x mais 2y, que é igual a 2 vezes 18, 36. Embaixo eu não mexi, eu só copiei exatamente do jeito que estava. E eu vou agora subtrair, tá? Vou subtrair e ver quanto é que vai dar isso aqui. Subtrair uma da outra, né? Vou fazer a de baixo menos a de cima. 4x menos 2x vai dar 2x. 2y menos y dá 0, né? E 56 menos 36 é 20. Beleza? Então, a gente chegou nessa equação aí. O 2 está multiplicando o 20, ele passa para o outro lado dividindo. Então, é 20 dividido por 2. E quanto que é 20 dividido por 2? Ora, 20 dividido por 2 é 10. Então, eu já achei o número de automóveis. Eu tenho 10 automóveis. Para achar o número de motocicletas, é só substituir na primeira equação. Que eu tenho aqui 10 mais y é 18. Passo 10 para o outro lado, vai ficar 18 menos 10, que é 8, né? Então, a gente já sabe que... Nós já sabemos que o número de motocicletas que temos é 8. Será que dá certo? Ó? Em uma oficina há automóveis e motocicletas, no total de 18 veículos. 10 mais 8 é 18. E 56 rodas. Olha só. Cada carro tem 4 rodas, então tenho 10 vezes 4, que é 40. Cada moto tem 2 rodas, então tem 18 vezes 2, que é 16. 40 mais 16 é 56. Deu 56 rodas, então está completo. Então, resposta. Temos 10 carros e 8 motos. Beleza? Então, basicamente essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!